Boa noite, pessoal. Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Espero que estejam animadas. Estou dando aqui uma olhadinha para ver se tem algum rapaz, mas estamos entre mulheres, então animadas. Como foram dia 1? Todas bem? Sim, mais ou menos. E aí? Quem vai falar? Tá tudo bem, boa noite. Boa noite, que bom, que coisa boa. Ei, professora, para nós foi maravilhoso que a senhora estava no nosso colo. Muito bem, exatamente. Estávamos juntas aí o dia todo, né? Que bom. Pois, meninas, sejam bem-vindas a essa aula de número 10. Vocês perceberam que nas demais disciplinas, né? Vocês estão aí fazendo um momento de correção desse instrumento de prova escrita, mas na disciplina de extensão a gente já percebeu que o nosso cronograma ele é diferenciado, né? Tanto que essa etapa 1 a gente vai concluir mais para frente um pouquinho e eu vou retomar com vocês o cronograma que eu reenviei com as datas tanto das aulas ao vivo, que agora vão se intensificar, porque agora a intenção é ficar com vocês toda semana até que a gente conclua esse planejamento, né? Então, temos aula essa semana, temos aula semana que vem ao vivo e temos a qualificação do plano de trabalho dia 29. Então, vão ser 3 semanas que a gente vai se ver aqui nessa telinha, né? Agradecer também ao Polo de Lagoa da Confusão, onde eu estive neste final de semana passado. Fiquei muito feliz de perceber o avanço de vocês, tanto em termos de escrita, quanto a participação de vocês, né? Embora eu sei que alguns tiveram dificuldade para chegar até o polo, vão ter que fazer a segunda chamada, mas eu fiquei feliz porque eu percebi que vocês estão assim uma turma mais unida, uma turma mais pedagógica, né? E isso me deixa muito feliz, gente. Esse final de semana agora, dia 18, já está confirmado. Estarei com as minhas queridas em Indianópolis. Também estou muito animada. Vou em breve mandar aí para vocês, né, o card de divulgação. Mas a proposta já tinha sido encaminhada, que é para a gente conversar sobre a ação de extensão, conversar já sobre a elaboração do relato de experiência, que é também um produto final dessa disciplina. Vamos fazer uma oficina prática com relação à escrita científica, com relação à importância das características da escrita científica estarem presentes nos nossos trabalhos acadêmicos. Então, quem tem aí o seu computador, seu notebook, leve, porque a intenção é que a gente se reúna para ter um momento prático, um momento de construção, um momento de correção junto com vocês daquilo que já foi produzido, mas principalmente a gente vai ver qual é a demanda de vocês. É a organização dos documentos, é formatação, a gente vai falar sobre a escrita científica, obviamente, né? Mas vai ser um momento ali de imersão com cada grupo, em cada polo, para que vocês levem as maiores demandas de vocês, tá? Então, a professora Mariana, coordenadora do nosso curso, juntamente com o professor Rodrigo, organizaram essas idas até os polos para que a gente tenha esse momento mais próximo. Então, a gente precisa fazer com que isso seja bem frutífero, né? Para valer muito a pena esse nosso encontro. Então, dados os agradecimentos, alguém quer falar ainda sobre a A1 ou podemos seguir? Quero ouvir vocês também. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Então, vamos prosseguir, tá? Quem tiver aí descabelada, despenteada e cansada, abre a câmera, para que eu não fique sozinha aqui descabelada e cansada, para que a gente se junte nos nossos descabelos, né? Muito bem, é isso aí. Nós estamos juntos, aqui é igual casamento, né? É na alegria e na tristeza, de preferência sempre na saúde, né, gente? Mas nós não podemos largar a mão do outro, tá? Então, aviso já as minhas queridas que dia 27
esse mesmo encontro, esse mesmo formato, essa mesma proposta que a gente está levando dia 18 para Dianópolis, nós faremos dia 27 em Pedro Afonso, dia 28 em Colinas. Pessoal da Lagoa, qualquer dificuldade que vocês tenham, porque eu fiquei com 2 grupos depois da avaliação A1, né? E aí, com um grupo, a gente teve esse momento, conversou. O outro grupo tinha menos integrantes, mas a gente conversou também, que era o grupo da Creonice. E aí, qualquer dificuldade que vocês tenham, vocês entrem em contato comigo, que a gente pode marcar momentos extra também, tá? Não vai ser possível que eu volte aí pessoalmente, mas com a Lagoa da Confusão eu quero dar essa atenção aí bem de pertinho também. Vocês podem marcar individualmente, a gente vai conversando, vai abrindo Meet, a gente vai se organizando, tá, gente? Não podemos ficar com dúvida. Então, dia 18 eu estou em Dianópolis, dia 27 eu estou em Pedro Afonso e dia 28 eu estou em Colinas. Todos esses 3 encontros nesse formato, voltados para a escrita científica, voltados para a construção dos nossos produtos. Quais são os produtos dessa disciplina? O plano de trabalho, que já está prontinho para sair do forno, que já está aí, ó, todo esquematizado, e o relato de experiência, que é pegar o plano de trabalho, transformar num relato com as ações enquanto resultado. Lembra que eu falei que é a mesma coisa, só que a gente vai acrescentar os resultados das nossas ações. Professora, quando que vai chegar para fazer essas ações? Depois do dia 29, pessoal, vocês já podem se organizar. O planejamento da ação já tem que estar esquematizado. Por quê? Hoje é que dia do mês? 15. Ótimo, hoje é dia 15. Dia de quê? Postagem do plano de trabalho, né? Hoje é o dia que todos os grupos devem postar o plano de trabalho. Sim, Neiane? Se não me engano, foi aberto o campo na rota 6. Aí, na rota de hoje, a gente posta novamente, quem já postou? Na verdade, hoje é o plano na íntegra, né? Porque as demais vocês começaram a postar apresentação, justificativa, objetivo geral e específico, e agora vocês vão postar a primeira versão do plano inteiro, não é mais aos pedacinhos, vocês vão postar tudo num documento só, aquele modelo que a gente encaminhou para vocês. Lá tem cronograma, referencial teórico, lembram? Preciso mostrar novamente? Querem que eu mostre aqui qual é o documento? Não, né? Neiane disse que não, mas se alguém precisar relembrar, eu sei que vocês estão aí atentas, porque a gente está construindo esses pedacinhos aos poucos, tá? Então, agora é juntar isso tudo e organizar. Vocês vão ter dia... Pode falar, Neidinara? Eu fiquei confusa agora, professora, porque tem uma aula aqui que a senhora abriu uma aba para enviar o relatório parcial, foi o documento do dia 15. Aí tem essa aula 10 que está pedindo também para colocar até dia 29. A senhora vai corrigir, aí a gente vai remandar de novo, no dia 29? Essa é a primeira versão, isso, que vocês vão me encaminhar até o dia 29 e a gente vai reencaminhar para vocês, tá? Mas a aula 10 é a aula de hoje, dia 15/4. É porque a gente está postando, eu até falei isso, gente, no polo de Lagoa. Os professores todos estão postando 2 aulas para frente. Então, vocês já visualizam a aula, mas a aula abre na data que está no cronograma de aula. Então, essa aula de número 10 já estava postada lá na plataforma desde a semana, acho que passada ou retrasada, não era isso? Vocês perceberam? Mas a data de fazer é hoje, dia 15. Então, cadê ainda não chegou, que eu estou de olho aqui. Elivânia não chegou ainda não, né? Professora. Elivânia estava apavorada. Ai, tá abrindo um monte de aula. Eu falei, Elivânia, se acalme, porque não é que está abrindo. Nós temos que, por orientação da coordenação, postar 2 aulas para frente das datas. Então, hoje vocês estão vendo que já tem a aula 10 e a aula 11, que é só semana que vem, também já está lá.
mas vocês vão acessar só na data correta. Estão entendendo? Pode falar, Neidinara. Mas é para postar o relatório nessa aula de hoje, porque eu já postei o plano de trabalho em uma das aulas aqui que a senhora colocou. Se eu não me engano, foi na 6. Aí, no caso, é para postar. É nessa aula que é para postar o trabalho? É nessa aula que é para postar o trabalho, porque as outras vocês estavam postando os pedaços do trabalho. Agora vocês vão juntar tudo, passar o pente fino, organizar, formatar bonitinho, corrigir direitinho no ponto de sair do forninho. E aí sim, vocês vão fazer essa postagem na atividade dessa aula, tá? Essa disciplina de extensão, gente, está muito, a meu ver, né? Pode ser que eu estou enganada, mas está muito tranquila, porque a gente dividiu no cronograma de aula e vocês estão fazendo as coisas bem aos poucos. Então, eu acredito que está tranquilo, mas vamos ver, né? Valcirene, pode falar, querida. Oi, professora, boa noite a Boa. todos. Não, professora, ficou na dúvida, sabe por quê? Porque na aula 8, a senhora postou o local onde postar o relatório parcial, né, que é o plano de aula, só que não tem valor nele. Aí, na aula 10 a de hoje, a senhora abriu a rota de novo e colocou o valor que equivale, que é 1,5 ponto. Aí eu fiquei na dúvida. É isso mesmo, vocês vão postar lá. A atividade da aula 8 dizia que a partir do dia 15 de abril vocês iam postar o plano de trabalho da ação de extensão. Era isso que dizia lá. Tanto é que vocês podem abrir bem aqui, eu vou até abrir com vocês aqui a rota de número 8. Quer ver? Para a gente não dizer que eu tô doida. Vamos lá. Muito bem. Estão enxergando aí, né? Estou aberta aqui, ó. Construção do plano de trabalho. Vamos lá. Nessa aula a gente trabalhou redação científica e normas da BNT. Quem assistiu o vídeo complementar dessa aula viu que é um vídeo bem curtinho, bem rapidinho, que bem didático, mostra, né? E aí os objetivos da aula 8 foram justamente nos voltar para a BNT, que são essas normas que a gente escreve, tá? Redação científica. O texto base foi a orientação sobre o plano de trabalho. E o texto complementar foi sobre os trabalhos acadêmicos. Ó, esse aqui foi o texto base sobre a importância dos trabalhos acadêmicos. Aqui a gente foi explicando para vocês, ó, o plano de trabalho, passo a passo do plano de trabalho, o que é o título, por que lá está marcado o projeto, relembramos os ODS, o que são os ODS? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é aquele compromisso do mundo inteiro para com a sustentabilidade, para com o desenvolvimento da cidadania. Toda ação de extensão precisa dialogar com esses objetivos e vocês têm que ter clareza com relação a isso. Aí aqui só veio explicando o que era justificativa, como construir o referencial teórico, que a norma é a 6023 da BNT. O que dizia lá no videozinho complementar? Que, por exemplo, se eu coloco uma referência igualzinho o autor escreveu, tem que estar entre aspas, eu tenho que abrir o parêntese e colocar o nome, o sobrenome do autor, vírgula, o ano, vírgula, P, ponto e a página. Se eu coloco com as minhas palavras, mas eu estou falando daquilo que o autor escreveu, eu escrevo e não preciso colocar aspas, mas eu abro parêntese e coloco sobrenome, o último sobrenome do autor e o ano. Não precisa pôr página, porque não é citação direta. A aula 8 todinha foi falando sobre isso, gente. Agora eu volto aí para ver quem é que está levantando a mão. Esse videozinho aqui
Quem não assistiu, ele é super curto e ele é ótimo, maravilhoso, porque ele mostra direitinho como é que a gente tem que colocar a formatação do trabalho. Aí, na aula 8, eu disponibilizei a declaração para vocês, disponibilizei o plano de trabalho com as perguntas, aqui, ó, na justificativa, a pergunta que eu vou me fazer, por que essa temática precisa ser estudada, o que vai ser desenvolvido, quem que vai se beneficiar com isso. Lá na metodologia, eu preciso escrever o que vai ser realizado, de que forma que vai ser realizado. E na aula 8, eu coloquei aqui, ó, atenção, a postagem do plano de trabalho será em 15/4. Mãos à obra e caprichem. Passem no corretor ortográfico para evitar possíveis erros de ortografia e gramática. E acabou-se a aula 8. Certo? Então, se vocês postaram o plano de trabalho na aula 8, tudo bem. Mas o que eu avisei lá na aula 8? Que era para postar na aula do dia 15/4. Tá bom? Valcirene ainda está com a mãozinha levantada, pode falar, querida. Não, professora, para pedir desculpa, porque eu falei o número da aula errado. Era na aula 7 que está o local onde postar a primeira parte parcial. Ah, você falou o número errado. Então, peraí, vamos voltar na aula 7. Não era, aula 7 não era o plano de trabalho completo. Atenção, povo amado da Unitins. Professora, e quem postou na aula 8 o plano? Tem que postar na 10 também? Agora que você tem que postar, hoje, a partir de hoje, na aula 10. Na aula 10? Isso, é a aula que abriu hoje. Ah, tá. Eu já postei na 8, né? Não. Vamos postar nessa aula 10, no dia 15/4, e cumprir o nosso cronograma. Atenção, povo querido. Leiam, atentem-se ao que está escrito e vamos cumprir o nosso cronograma, tá bom? Estou abrindo aqui para vocês a aula de número 7. Vamos relembrar o que estava lá na aula de número 7. E hoje é a aula 11, é? Hoje é aula 10. Uai, por isso que eu postei, porque eu falei, é para postar dia 15. Ainda vai ter a 10, aí eu postei. Mulher do céu. Quando a gente tiver dúvida na aula, olha o roteiro, porque o roteiro, que é a primeira coisinha que é postada na aula, o roteiro vai nos dizer a data. Lá no roteiro da aula de hoje, aula 10, tem a data do dia 15/4, que é hoje. Estão enxergando aí, né, meus amores? Vamos lá. Aula 7. O que teve na aula 7? Lá no dia 18 de março. O tema aprendizagem baseada em projetos. Quando vocês abrem a rota, a primeira coisa que aparece é o roteiro. O roteiro tem a data, tem os objetivos daquela aula. O que a gente pretende com aquela aula? Essa aula também tem um texto base falando de aprendizagem baseada em projetos e um vídeo complementar também bem legalzinho, bem animado, mostrando a organização da aprendizagem baseada em projetos. Tem os nossos slides, simplificando esse texto base. Depois tem o vídeo da professora descabelada falando de aprendizagem baseada em projetos. O material complementar que tem é um mapa mental. Lembra, gente? Ó, um mapa mental, que é uma representação visual com conceitos. O videozinho que eu falei, né? Que é um videozinho, uma animação. E na aula 7... foi apresentada a estrutura do plano de trabalho. A gente retomou na aula 8, mas vocês estavam em construção, tá? Atenção!
Atentem-se às perguntas que auxiliam. Postagem com o nome dos integrantes do grupo, tá? Não tem nota aqui. Não vale nota. Vocês vão postar agora na aula 10 essa versão que vocês construíram. Por quê? Lembram que eu falei para vocês que se mudasse alguma coisa ainda estava em tempo? Porque vocês iam na escola, vocês iam conhecer a realidade, vocês iam acrescentar alguma coisa. Lembram que eu falei isso para vocês? Sim ou não? E, professora, só que aí no meu caso complicou, porque amanhã que eu ainda vou à escola. Não E tem problema, nós temos até o dia 29, não se preocupe, tá? Se for postando daqui anos pela, a gente vai alterando. Ótimo. Inclusive, deixa eu contar um segredo para vocês. Não pensem que esse documento é pronto e acabado, porque dia 29 nós teremos a qualificação, onde vocês vão apresentar as ações de extensão. E aí as professoras convidadas que vão ouvir vocês vão dar as sugestões. Então, digamos, né, que a Valcirene apresentou do grupo dela as ações. Aí a Valcirene apresentou e as professoras convidadas vão falar assim: Valcirene, e se você pensasse em fazer essa ação de tal e tal forma, o que vocês acham enquanto grupo? Então, a intenção, gente, é a gente ir aprimorando esse trabalho. Isso é uma qualificação, entenderam? É você abrir o seu trabalho para os especialistas, para os professores, para as pessoas que vão avaliar o percurso do teu trabalho. Então, esse trabalho, ele não está pronto e acabado. Ele vai estar pronto e acabado lá no dia 6/5, que é a versão, final. Entenderam? Vocês postaram um primeiro resumo, um primeiro, como é que a gente vai dizer? Um esboço. Aí vocês fizeram em definitivo agora a primeira versão e vão postar agora 15/4, certo? Agora está valendo 1,5 ponto. Deixa eu terminar de ouvir vocês e a gente vai voltar lá para o nosso cronograma que eu enviei para o e-mail de todo mundo e eu quero o feedback se todo mundo recebeu. Neide Nara está com a mãozinha levantada, pode falar. Não, professora, que eu esqueci de abaixar. Minha pergunta era só a questão das 2 abas que tinham sido para enviar, mas já enviei já aqui o trabalho. Maravilha. Que a senhora falou. Ótimo. E quem precisar de tempo para fazer essa análise da realidade no estágio, né, na escola, vocês podem ficar tranquilas, porque começa hoje e vai até o dia 29. Dia 29, vocês já enviaram. Quem enviar antes já vai recebendo as correções antes, né? Porque a gente já vai analisando, já vai corrigindo, já vai mandando. Dia 29, vocês vão postar a primeira versão. Mas digamos que você postou dia 29 à tarde e dia 29 à noite, na hora da qualificação, outras ideias surgiram. Os professores falaram outras coisas, incrementaram, aperfeiçoaram. Você ouvindo o seu colega, você teve outra ideia, não tem problema, porque a última versão do plano de trabalho vai ser postada aqui dia 6 de maio. Entenderam, meus amores? Então, nós estamos construindo o documento, revisitando o documento e corrigindo e encaminhando novamente. Então, nada de apavoramentos. Nós estamos fazendo tudo com calma. Pode falar, Neiane. No caso, essa qualificação que a senhora está falando, o nosso projeto vai ser analisado antes da gente fazer a apresentação já do resultado? Sim, não. A qualificação é do planejamento, é do plano de trabalho. Plano de trabalho não entra resultado, não. Como que vai ser essa qualificação? Que da outra vez nós não tivemos, nós já tivemos a apresentação do resultado. Vou explicar já. Tá? Prontinho? Seja bem-vinda, Elivânia, não se preocupe. A aula está sendo gravada, depois você assiste o pedacinho que faltou, tá bom?
Se ninguém mais tiver alguma pergunta por enquanto, nós vamos seguir indo direto ao ponto que a Neiane perguntou, tá? Eu espero que vocês tenham recebido por e-mail. Quem não recebeu ou quem não olhou a sua caixa de e-mail, precisa, primeiro de tudo, vocês já estão no 4º período. Eu preciso utilizar de forma frequente o meu e-mail institucional. Me dá até uma coisa que um disparate no meu coração, que eu vejo o povo entrando na aula sem o e-mail institucional. Não, você é aluno da Unitins, você é acadêmico da Unitins, utilize o seu e-mail institucional. Inclusive, os contatos que vocês precisarem fazer com a escola ou com outros professores, utilizem o e-mail institucional. O e-mail institucional é para que você utilize estando na universidade. Então, não é para usar outra coisa, tem que botar o e-mail para funcionar. Lá vocês recebem, inclusive, informativos da universidade, editais da universidade. Então, vocês precisam utilizar o e-mail institucional. E é um puxão de orelha para eu ver se lá na aula 11 ninguém mais vai entrar fora do e-mail institucional. Bora ver se vai dar certo esse puxãozinho de orelha, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês e vocês me digam se vocês receberam esse documento no e-mail há uma semana atrás ou não. Que foi o cronograma, na verdade não é novo, porque esse cronograma já está lá na aula desde a primeira aula, desde a aula 1, mas eu reforcei as datas. Vocês receberam esse documento? Chamado Atividades Avaliativas e Aulas Síncronas? Sim ou não? Sim. Ótimo. Quem não recebeu, faz favor de ir no e-mail institucional e verificar se ele está lá, porque ele foi enviado. Se você não recebeu, algum problema teve, né? Eu reencaminhei esse cronograma só com as datas das aulas síncronas e as datas das atividades avaliativas. Por quê? Porque toda semana tem alguém, que eu não vou falar o nome, mas tem pessoas que entram erradamente na aula. E eu fico daqui só curiando e recebendo o relatório da pessoa no e-mail institucional. Fulano entrou na aula de tanto a tanto. Eu falo, mas, gente, fulano entrou na aula, por que será se hoje não é dia de aula síncrona? Então, eu relembrei vocês, que é o que está lá no planejamento de ensino, desde o primeiro dia de aula. Veja, nenhum percurso é iniciado sem o devido planejamento. Vocês nem chegaram aí na escola apresentar, muitos de vocês, a ação de extensão, mas o planejamento já está pronto. Por quê? Porque ele está lá no plano de trabalho. Assim foi com essa disciplina. No primeiro dia de aula, o plano de ensino da disciplina já estava lá, gente. Por quê? As coisas podem mudar, mas nós já fizemos o planejamento da disciplina. Vocês estão tendo essa disciplina de avaliação e planejamento que fala sobre isso. Como é que o professor vai entrar para um curso, para ministrar uma disciplina, para realizar uma ação, um projeto, sem o planejamento? Isso não existe, não é verdade? Então, datas das aulas síncronas, estamos aqui, ó. 15/4. Semana que vem tem aula? Tem. Dia 29 também, porque será a qualificação. Depois do dia 29, a gente retorna ao vivo, síncrono, no dia 13/5, e depois no dia 3/6, e dia 17/6, valendo uma viagem para o Jalapão. Quem lembra o que tem dia 17/6? Perderam a viagem. É o seminário? Hã? É o seminário. Seminário. Nananina. Gente, ninguém lembra o que está lá no plano de ensino? Dia 17/6. O festival de poemas. Ah, muito bem. Como você... Eu vi, mas eu não lembro mais não, professora. Eu vi esse cronograma, mas não lembro de todos os detalhes dele. Estou brincando com vocês, são muitas informações.
né? Também eu não vou dar a viagem de Jalapão para vocês. Mas veja, dia 17/6 é um encontro extra dessa disciplina. Por quê? Porque a gente está propondo encerrar essa disciplina com um festival de poemas, de música, de escritas, de contos, de crônicas. Você vai pensar de forma sensível e poética para tudo que você viveu, para tudo que você aprendeu, e nós vamos fazer um festival, tá? Vocês podem ir me mandando, não agora, mas depois, falar, manda no e-mail, eu quero me inscrever, eu quero declamar uma poesia, eu quero cantar uma canção, eu quero contar uma história, eu quero narrar algo que aconteceu. Vocês vão se inscrever e nós vamos fazer um festival artístico. Não vale nota, vale a nossa vida poética. É para a gente se divertir, é para a gente fechar essa disciplina de forma leve, de forma coletiva, colaborativa e para a gente continuar feliz. Combinado? Mas até lá ainda tem muito chão para a gente caminhar, né? Então, nós estamos bem aqui, ó, dia 15/4, hoje, que é a versão que vai valer a nota para o plano de trabalho. Se alguém mudou alguma coisa, maravilha. A intenção é essa, é você ler, reler, corrigir, acrescentar, mudar, aprimorar. Combinado? Aí a gente passeou nesse documento lá onde a gente começou a nossa pontuação. Vocês sabem que a etapa A1 vale 10 pontos, não é isso? A etapa A2 vale mais 10, não é isso? E agora a pergunta que não quer calar. Essa disciplina de extensão vai ter exame final? Sim ou não? Tomara que não. Tem não. Tem não, gente. Por quê? Porque ela é processual. Nós estamos construindo a nossa avaliação desde o dia 25/2. Então, ela é um processo formativo e um processo que é contínuo, né? Então, vocês estão tendo aí a oportunidade de ir construindo esse processo de avaliação. Lá na aula 4, o fórum que vocês fizeram foi só para dizer os integrantes do grupo e o título da ação. Ah, professor, o título mudou. Não tem problema, eu estou falando isso desde o primeiro momento. Pode mudar. A intenção é refletir, elaborar, repensar, olhar para a realidade da escola. Tudo bem, não tem problema. Sabe que dia que não vai poder mais mudar nada nesse plano de trabalho? Dia 6/5, que é a versão, ó, final, tá bom? Até lá nós estamos construindo. Dia 4/3, vocês postaram quais objetivos de desenvolvimento sustentável estão presentes na ação de vocês. Valeu mais um ponto. Na aula 6, dia 11, vocês colocaram lá o objetivo geral específico, valendo 1,5 ponto. Até aqui nós temos 3,5 pontos. Hoje, nós temos aqui, dia 15/4, a postagem que vale nota da primeira versão, que é 1,5 ponto. Então, se lá nós tínhamos, ó, 3,5 pontos, quando for essa postagem aqui, nós vamos ter quanto? 4 pontos, não é isso? Sim ou não? E não, professora, não é 5 não. 5 pontos, é. Aí, dia 22/4, e hoje, o texto que está no texto base já fala sobre os instrumentos de avaliação, inclusive sobre a autoavaliação, que eu vou falar um pouquinho com vocês rapidamente. Porque a aula que vem, a aula 11, é para vocês se autoavaliarem. Como é que eu, enquanto acadêmica, participei da elaboração do plano de trabalho? Como é que eu participei contribuindo, construindo, olhando para a realidade da escola? Então, o questionário de autoavaliação tem só 2 questionamentos para vocês, mas é para vocês pensarem se vocês tiveram uma postura ativa ou uma postura passiva diante dessa elaboração do plano de trabalho da extensão, tá? Dia 29, nós vamos ter a qualificação.
Deixa eu voltar lá para ver quem que levantou a mão. Pode abrir o microfone, pode falar. Foi eu, professora Elivânia. Vânia, pode falar, querida. Eu não postei o meu hoje ainda porque fiquei na dúvida naquelas datas lá. Porque lá tem, assim, a visita na escola, né? Para fazer a ação lá. Como a gente tinha ido lá e combinado de fazer, igual eu expliquei para a senhora lá na sala, mas como a senhora falou que depois do dia 29 é que poderia ser feita a ação, a gente desmanchou todo o processo. Então, aquela data lá, o que é que eu tenho que botar naquela data lá? Veja, você está planejando. Você não vai planejar quando você souber o que você vai fazer, não, gente, na escola. Você vai ter que chegar lá na escola já com o teu planejamento pronto. O que vocês estão planejando? Vai ser dia 30 de maio? Vai ser dia 31 de maio? Vai ser dia 1º de junho? Que dia vai ser? O planejamento pode mudar, mas essas datas do cronograma vocês já têm que ter organizado. Vocês estão planejando coisas que vão acontecer no mês que vem. Isso já tem que estar lá no cronograma. Você vai chegar para a escola e vai fazer sua proposta. Olha, nós estamos aqui com o nosso plano de trabalho, trouxemos a proposta para ação de extensão no dia, suposição, tá? No dia 1º de maio, não é feriado, né? No dia 2 de maio, no dia 5 de maio. Dia 2 de maio, nós vamos apresentar para a turma. Dia 5 de maio, nós vamos construir os jogos coletivos. Dia 7 de maio, nós vamos fazer uma dramatização, um teatro. Isso, gente, está dentro do cronograma de trabalho de vocês, tá? Se mudar alguma coisa, tudo bem. Quando você for postar a última versão do plano, você coloca lá a data real, entendeu? Mas agora... Mas nesse caso, professora, como a gente ainda não teve a aprovação da ação, igual a senhora falou que vai ter no dia 29. Então, nesse caso lá, pode deixar em branco ou fazer que nem a colega disse que colocou só o mês? Não vai deixar nada em branco, e você não vai ter a aprovação da ação. Você vai ter a contribuição dos professores diante da ação que vocês construíram. Então, o cronograma não impede que você coloque lá. Que dia que o grupo vai poder se reunir para ir na escola? É dia 5 de maio? Então, esse dia vai estar lá no seu cronograma e você vai apresentar isso para a escola antes. Porque você não vai chegar na escola no dia para dizer, eu vim aqui realizar a ação de extensão. De jeito nenhum, né? Então, você vai planejar. Vamos ver, que dia que o pessoal pode se reunir? Dia 5 de maio? Ótimo. Então, hoje, você já está colocando lá no cronograma. Dia 5 de maio, reunião do grupo para a apresentação. Dia 10 de maio, vai ser a dramatização e a elaboração com as crianças. Não importa a data, gente, tá? Se ela tiver que mudar, ela vai aparecer de forma real lá na última versão do dia 6/5. Mas vocês estão planejando. Hã? E eu me dei ao desfrute, que eu cacei, não achei o lugar de botar registro e coloquei umas 2 fotinhas, tem problema? Tem não tem problema, pode ficar tranquilo, tá? Só que veja, nós não estamos colocando resultados no plano de trabalho. Sabe aonde que vocês vão colocar resultado? Na A2. Lembra do... Não, eu coloquei só as reuniões nossas via Google e aquela foto que a gente tirou no dia da prova. Todo mundo Tá bom. Não tem problema não, que a gente estava todo mundo bonito e de banho tomado. Não tem problema. Mas veja, o plano de trabalho não é para você colocar resultados. Os resultados vão aparecer lá na A2, no seminário interdisciplinar. Vocês lembram do semestre passado? Que o seminário interdisciplinar que vocês fizeram foi conforme a ação de extensão, que vocês elaboraram o documento, que vocês colocaram as fotos, que vocês apresentaram. Vai ser igual, pessoal, igual, tá? O seminário interdisciplinar é que vai ter os resultados da ação. É por isso que a gente não começou a ação ainda, entenderam? Para que vocês tivessem um tempo de se dedicar às provas da A1 e para que vocês passassem pela qualificação do trabalho primeiro. Então, o que eu estou fazendo até agora? Planejando.
conhecendo a escola, conhecendo a realidade, entendendo se aquilo que eu quero levar para executar na escola tem sentido ou não. É isso que nós estamos fazendo até lá, certo? Ficou dúvida, gente? Pode falar, tá? Porque a intenção, nós vamos nos encontrar essa semana, nós vamos nos encontrar semana que vem. A intenção é para, ó, ficar redondinho, bonitinho e aparar essas arestas. Dúvida, Elivânia? Não, professora, obrigada. Maravilha. Então, vamos voltar aqui para o compartilhamento do nosso cronograma. O cronograma, então, hoje, vocês vão postar o plano de trabalho. Ah, professora, eu não vou postar hoje não, porque eu ainda preciso ajustar algumas coisas no plano. Eu estou indo no estágio, mas eu ainda não consegui ter esse olhar para ver a realidade de fato, o que eles precisam. Eu ainda não conversei lá na escola sobre a ação que eles gostariam que a gente fizesse, que fizesse sentido, que levasse algo para acrescentar conforme a demanda de realidade da escola. Tudo bem, tá, gente? Vocês têm até o dia 29 para postar. Agora, como eu disse para vocês, quanto mais cedo vocês postarem essa versão melhorada, que vale nota, mais cedo eu e a professora Simara vamos corrigir e devolver para vocês, tá? Reforço a informação novamente. Não se preocupem, porque as coisas podem mudar. Dia 29, se as professoras convidadas da banca de qualificação derem sugestões que vocês acharem legal, se vocês, ouvindo os colegas, tiverem outras ideias maravilhosas, vocês vão mudar isso na segunda versão do plano de trabalho. Entendido? Então, até aqui, nós temos, vamos somar junto aqui, 1, 2, 3,5, 4, 5, 6, 7, 8. Até o dia 29, nós construímos 8 pontos. Pode falar, abre o microfone e fala. Nesse caso, eu acho que já estamos até sendo repetitivo, me perdoe por isso. Não, mas tem problema. No caso, a gente podia, era uma pessoa coloca lá na sua plataforma o plano e as outras colocam algum enviado na plataforma de fulano. Não fica melhor? Porque aí completa os 100% de cada um, mas não tem problema Pode isso não, colocar, não tem problema não, tá? Mas eu estou pedindo que vocês coloquem sempre o nome do grupo, porque lá no plano de trabalho já vem o nome do grupo. Vocês querem postar para ficar os 100%? Pode postar. Mas eu já expliquei para vocês que a disciplina de extensão é diferenciada. A gente está analisando individualmente o acesso de vocês, a leitura nos textos, e os trabalhos são coletivos. É por isso que, por exemplo, quem colocou lá no fórum o nome do grupo todo, não precisou cada um repetir, entendeu? Mas se vocês querem postar porque vocês estão incomodadas de não ter o 100%, podem postar. Mas não é necessário, não nessa disciplina. Nas outras é. Nessa aqui não, tá? Mas fiquem à vontade, tá bom? Certo? Sim, senhora. Então, tá bom. Então, até o dia 29, chegar a nossa qualificação, nós vamos ter 8 pontos, tá? 8 pontinhos. As outras disciplinas já fecharam os 10 pontos com a prova do sábado agora, dia 11. Então, essa aula de hoje já faz parte da segunda etapa, mas veja, só na nossa disciplina de extensão, nós ainda estamos compondo os 10 pontos da primeira etapa. Vocês entenderam isso? Porque é diferente, tá? A avaliação, o processo de avaliação é diferente, ele é continuado. Bom, semana que vem nós vamos ter um questionário bem curtinho de autoavaliação, que vale 1 ponto. Não tem certo e errado. Por quê? Porque se é uma autoavaliação, é o que você está refletindo e avaliando, tá? Então, esse 1 ponto, para quem fizer, já está, ó, garantido, beleza, certo? A qualificação, então, vai ser dia 29. O que vai valer na qualificação? A presença do grupo. Por quê? Porque só um do grupo vai falar, certo? Mas a frequência de vocês vai valer a pontuação da qualificação. Por quê?
eu não vou conseguir que todos os integrantes do grupo falem, porque nós temos muitos polos e muitos grupos. Então, nessa qualificação, gente, só um do grupo vai falar. Mas a pontuação é para a presença de quem estiver do início ao fim. Entenderam? Lá no seminário interdisciplinar da A2 é diferente, porque qual que é a orientação lá? Cada um do grupo, cara a cara com o professor, tem que apresentar e tem que falar. Lembram disso? Sim ou não? Sim. Ótimo. Então, lá ao vivo, no seminário interdisciplinar, cara a cara, cara crachá, cada um fala. Dia 29, aqui na qualificação, todo mundo vai falar? Não, porque nós temos um tempo delimitado. Nesse Professora, nesse caso do dia 29, então, só basta falar, não precisa montar slide, não precisa nada disso, né? É só explicar. Vou falar agora, ó. Eu mandei lá semana passada no documento explicando para vocês, ó. Cada grupo vai ter 4 minutos, no máximo, para apresentar de forma objetiva, vai direto ao ponto. Um integrante do grupo que vai apresentar. Ele vai começar a fala dele agradecendo os professores. Então, eu vou ter lá a professora Aldísia, a professora Alessandra e mais 2 convidados na banca de qualificação. Quando vocês estiverem em qualquer banca, de qualquer processo seletivo, de qualquer coisa que vocês forem fazer, a primeira coisa que a pessoa faz é agradecer os participantes da banca, entenderam? Isso para quando vocês forem fazer uma prova, uma entrevista de emprego, uma entrevista de concurso, uma entrevista de mestrado, de doutorado, um processo seletivo, qualquer coisa. Agradeçam quem faz parte da banca. Depois, ele vai dizer o nome dos componentes. Eu me chamo fulana e represento o grupo composto por fulana, fulana, fulano e fulano. Tá, acabou. Isso aqui é o passo a passo da sua apresentação. O título da nossa ação de extensão é objetivo. O objetivo da nossa ação de extensão é esse e os objetivos específicos tal, tal, tal e tal. Você pode ler, vai direto ao ponto. Aí, as ações. Nós não vamos especificar o plano inteiro. É só esse roteirinho que está aqui, povo de Deus, tá bom? A metodologia. Nós, grupo, vamos propor tal, tal, tal e tal ação. Acabou. Como que eu vou terminar essa apresentação? Eu vou falar, o impacto social dessa ação é esse. Aonde que está o impacto social da ação de extensão? Quem consegue me responder? O impacto seria o resultado que a gente pode trazer, a contribuição para a escola, para os alunos? Isso mesmo, que está relacionado a quê? Objetivos de desenvolvimento sustentável. Isso. Gente, o impacto social é porque eu tenho que enxergar o ODS dentro da minha ação. É esse o impacto social. Se eu identifiquei lá no meu trabalho que eu tenho ODS de promover uma educação de qualidade e, por exemplo, erradicação da fome, é isso que eu vou falar. O ODS é o impacto social do meu trabalho. Vocês entenderam? Sim ou não? Sim. Isso. Então, por exemplo, se eu coloquei lá o ODS 4, Educação de Qualidade. Então, quando eu terminar minha apresentação, que é rapidíssima, relâmpago, 4 minutos no máximo, eu vou falar o impacto social do trabalho de extensão é promover uma educação de qualidade, por quê? Porque a intenção é que as crianças aprendam a conviver, elaborem seus próprios jogos, construam suas hortas comunitárias, respeitem os colegas, aprendam a conviver. Gente, cada grupo tem um objetivo diferente com a sua ação de extensão. Mas o impacto social da ação, ele tem que estar claro. Qualquer um do grupo tem que responder isso na ponta da língua.
Se você é integrante do grupo e não sabe me responder essa pergunta, alguma coisa errada tem. Então, eu não aceito que os integrantes do grupo não entendam qual é o impacto social da minha ação. O que eu estou querendo beneficiar esse contexto da escola? O que eu estou levando para a sociedade? Eu estou saindo de dentro da universidade, o que eu estou levando para a sociedade enquanto benefício, enquanto impacto social? Esse impacto, todos os componentes do grupo precisam ter isso na ponta da língua, mesmo que vocês não falem no dia 29 todos, porque dia 29 nós teremos só um representante, tá? Aí vocês perguntaram, pode fazer slide? Pode, tá? Pode fazer 2, 3, não tem problema. Digamos que você quer fazer um slide para mostrar a ideia das ações de extensão. Tudo bem, tá ótimo, não tem problema nenhum. Digamos que você quer mostrar lá uma foto do local que vai ser transformado pela tua ação de extensão. Digamos que você quer mostrar algo que tenha relevância. Tudo bem, mas dentro dos 4 minutos. Se for preciso, faça. Se não for preciso, não é obrigatório, tá? Eu coloquei aqui, ó. Caso queiram fazer os slides, fiquem à vontade. No máximo 3, devido ao tempo de apresentação. Todo mundo do grupo deve anotar as contribuições dos professores, porque a pessoa que está apresentando, é difícil para ela, por exemplo, a Lucilene apresentou e a professora da banca falou, olha, eu sugiro que o grupo faça isso, isso e isso. Talvez ela não consiga apresentar e anotar, né? Embora as observações vão ser feitas no final. Eu quero que todos do grupo anotem, porque às vezes eu entendi uma coisa, o outro integrante do grupo entendeu de forma diferente. E aí depois a gente vai debater e, se for o caso, nós vamos melhorar essa ação com as sugestões que a gente receber, tá? Isso vai acontecer lá no dia 29. No dia 6/5, valendo 2 pontos, vocês vão postar o plano do jeitinho que ele tiver final, tá? Tudo redondinho, tudo bonitinho, se vocês acrescentaram, se vocês modificaram alguma coisa. E aí que nós vamos fechar os 10 pontos, lá no dia 6/5. Até aqui vocês entenderam? Sim ou não? Lucilene está com a mão levantada. Pode falar. Professora, mas dia 29 vai ser apresentada ao vivo? Sim. Mas é o quê? Mas não é indo lá no polo, lá em Colinas, não, né? Mulher? Não me mata. Não, eu não entendi como que vai ser apresentado. Eu sei que é um do grupo que vai falar e tal, mas se vai ser online ou se vai ser ao vivo. Não, meu amor, vai ser online, porque os 4 polos vão estar juntos. Tá. Isso. Então, vai ser todo mundo junto e misturado. Lembra que eu falei para você? E outra coisa, professora, eu acho assim, que todo mundo sabe a dificuldade que é grupo. E eu acho que todo professor, na hora de uma apresentação, sabe quem estudou, quem fez parte, quem não fez, porque ninguém é criança. E a gente não dá conta. Eu acho que todo mundo entende como que é grupo. Então, eu acho que as avaliações tinham que ser mais ou menos assim. Porque muitas vezes tu fala, e o grupo não sai com nada. Aí fica difícil, né? Bom, todo grupo precisa ter ética para trabalhar de forma colaborativa. Com certeza. Né? Ainda que na prática, na realidade, a situação não é essa. Ainda mais, Lucilene, vocês que são pedagogas. Com certeza, mas não adianta que na real... Vamos amadurecer. Até porque, nesse dia 29, vocês vão ter um representante, mas no dia do seminário interdisciplinar, o grupo está junto, mas todos têm que mostrar que sabem do que estão falando. Todas as falas precisam se complementar. Não é assim, a minha parte, porque isso aí a gente fazia lá na 5ª série, que agora é 6º ano, né? Na minha época era 5ª série, agora é 6º ano. Lá no 6º ano a gente fala, a minha parte do trabalho é essa. Não, na universidade não.
Nós todos temos que construir juntos o trabalho, conversar, debater, ler o trabalho, reler. Não tem problema se a gente não se encontra toda semana. A gente faz uma chamada, a gente manda mensagem no WhatsApp, a gente faz um grupo do WhatsApp para debater o plano de extensão. Todo grupo precisa aprender o plano, senão não tem motivo. Agora, dia 29, digamos que alguém do grupo está assim, ó, mais lento. Tudo bem, ele vai ter um representante melhor. Mas aí a gente se pergunta, na sua autoavaliação, você vai ser sincero? Você vai refletir como é que você conseguiu contribuir de forma ativa ou não com esse plano? Então, veja, gente, a gente não tem que fazer as coisas para fingir algo, para enganar sobre algo, para maquiar algo. Não, nós somos adultos e nós estamos dentro de uma universidade. Aqui, nossa finalidade é construir o conhecimento. Essa é a nossa finalidade, tá bom? Aí, mesmo que vocês não apresentem todos no dia 29, não adianta nada, porque a gente precisa construir tudo junto, porque lá na A2, no seminário interdisciplinar, vocês vão fazer igual o semestre passado. Todo mundo vai apresentar, todo mundo vai falar, e a nota é individual, tá bom? Então, não é melhor que todo mundo aprenda junto e um apoie o outro? O objetivo é esse, tá bom? Pode falar, querida. Você levantou a mãozinha, pode falar. Pode falar, Lucilene. Não, é porque eu não tinha abaixado a mão. Ah, abaixou a mãozinha, né? Pois tá bom, minha querida, então tá bom. Até aqui, gente, sobrevivemos? Até aqui tá tudo bem? Sim? Ótimo, maravilha. Deixa eu mandar bem aqui uma fotinho para mim mesma. Vocês têm um grupo de vocês no WhatsApp ou não? Eu tenho. Eu tenho um grupinho aqui que é só meu, ó. Vamos ver se vai dar certo. Aí eu tiro uma fotinho, eu tiro o nosso print e mando lá. Muito bem. Voltando para o nosso cronograma. Professora Tatiana, que dia que vai terminar a 1 da proposta de extensão? Vai terminar bem aqui, ó, dia 6/5. Nós vamos fechar 10 pontos aqui, ó. Dia 6/5 fechou os primeiros 10 pontos. Aí a gente vai começar no dia 13/5 a escrita dos relatos de experiência. Mas eu que não sou boba nem nada, já vou começar a ir nos polos agora para trabalhar o relato de experiência com vocês. Por quê? Porque a característica forte dessa disciplina é o planejamento. Planejamento é feito anterior à ação. Planejamento é algo que é projetado, que é pensado, que é escrito, que é sistematizado. O que é sistematização? É você organizar, é você escrever, é você planejar, é você fazer um plano de trabalho organizado, que é o que a gente está fazendo. Entendido? Então, nós vamos, depois do dia 6/5, que vocês já postaram o plano de trabalho, tudo bonitinho, nós vamos começar aqui os relatos de experiência no dia 13/5. Então, eu digo para vocês, como é que eu vou escrever um relato de experiência se eu não tiver realizado a minha ação? Complica, né? Como é que eu vou falar do resultado se eu ainda não fiz? Então, atenção, pessoal, do dia 29 ao dia 13/5, vocês precisam já ter desenvolvido as ações de extensão no campo, nas escolas de estágio. Entenderam? Sim ou não? Sim. Isso. Então, quando que eu vou fazer a ação, professora? Dia 29 qualifica, redondinho esse plano de trabalho.
Dia 30 para frente, vocês podem agendar aí nas escolas conforme o cronograma que vocês planejaram. Aí o grupo só pode se reunir no dia 3 de maio, tá bom. Só pode se reunir no dia 10 de maio, tá bom. Só pode se reunir no dia 7 de maio, tudo bem. Vocês estão montando o cronograma de vocês conforme a realidade do grupo. Mas até o dia 13/5, vocês precisam já ter consciência dos resultados, tá? Porque dia 13/5 já começa a escrita dos relatos de experiência. Aí começa essa escrita e vocês vão me contar. Eita, professora, como é que vai contar? Vai fazer um vídeo, o grupo todo vai fazer um vídeo de 2 minutos me contando o resultado. Ou fizemos ação de extensão e o resultado foi a participação das crianças. O resultado foi que não foi o que a gente esperava. As crianças participaram pouco, nós tivemos que mudar a nossa ação no meio do caminho, tivemos que improvisar, fazendo tal e tal coisa. Eu não sei o que vai surgir. Eu só sei que o vídeo que vale 2 pontos, todo mundo vai participar. Professora Tatiana, e se a gente não conseguir se reunir para fazer esse vídeo? Vocês podem se reunir virtualmente, né? Quem mora junto vai para lá, aí faz uma chamada, grava essa chamada, dá o pulo de vocês. Edita esse vídeo, cada um falando um pouquinho. Eu não sei o que vocês vão aprontar para me contar, mas esse vídeo vai me contar dos resultados da ação. A gente pensa que 2 minutos é tudo, tipo, mas não é. Professora, é tipo o resultado. Foi lá na escola, aí fez uma brincadeira, ou fez uma ação, a participação da criança, aí a gente vai falar, é? Sim. Mas aí, tipo assim, a gente que o grupo, nem cada um mora no lugar. E como que vai ser isso? Cada um vai na sua escola, no estágio. E aí... Gente, nós já conversamos sobre isso. Olha, eu preciso saber se o grupo está desfacelado ou se o grupo está unido. Por quê? O plano de trabalho vocês podem construir juntos à distância. Pois mas a ação de extensão, vocês precisam se reunir. Mas se de tudo não conseguir se reunir, vocês vão ter que fazer a mesma ação em escolas diferentes. E cada um vai falar do seu resultado. Tudo bem, mas vai ser a mesma ação. Aí, no caso, assim, a gente faz um vidinho contando, cada um contando a sua experiência ao vivo, cada um no seu lugar certo e passa na plataforma, né? Vocês vão colocar no YouTube e colocar o link na plataforma. Lucilene, agora eu vou te perguntar. Ninguém do seu grupo vai fazer junto? Não, a gente está participando junto, mas é à distância. Nós liga, conversa. Eu estou perguntando... Calma. Eu estou falando as ações do projeto. Vocês não vão se reunir para fazer? Ué, mas reunir que jeito se cada um mora num lugar diferente? A gente está reunindo ao vivo, tipo assim, é online. A gente conversa, pega as informações. Peraí. Quem é que faz parte do seu grupo? É a Carla, a Elaine e a Kedma. Tudo é longe. Eu estou morando em Araguaína agora, né? Você está em Araguaína. A Carla está onde? Está em Bandeirante do Tocantins. E a Elaine? Também. Então, as duas vão fazer junto. Hã? Então, as duas estão no mesmo lugar. Elas têm que fazer junto. Pois é, e aqui está eu e a Kedma. Pronto, minha filha. Então, está tudo resolvido. Você vai fazer com Kedna e Carla vai fazer com Elaine. Pois é, mas aí a gente vai conciliar no vídeo, conversando e fazer um vídeo, é? Sim, senhorita. Elas fazem lá, a gente faz aqui as mesmas ações e conversa, faz o vídeo. A ação é a mesma. Vocês podem até no vídeo colocar assim, olha, a nossa ação de extensão foi tal, mas lá na escola tal de Araguaína, nós percebemos tal e tal coisa. Na escola tal de Bandeirante, a ação proposta foi a mesma, mas as crianças reagiram de forma diferente, ou reagiram de forma igual, ou entenderam? Vocês vão ter duas realidades aí para confrontar. Tudo bem, não tem problema, tá? Tá, depois vai ver isso aí.
Tá, e aí, por exemplo, que vocês estão subdividindo, vocês são um grupo de 4 pessoas, mas 2 vão fazer em Araguaína e 2 vão fazer em Bandeirante. Tudo bem, mas a ação é a mesma, entendeu? Então, vocês vão estar com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, cumprindo o mesmo cronograma, porque não é 2 projetos diferentes, é um plano de trabalho só. Se a Lucilene, junto com a Kedna, marcou no cronograma de ir na escola fazer no dia 10 de maio a apresentação do projeto, a Carla e a Elaine precisam apresentar o mesmo cronograma lá na outra escola de Bandeirante. Ó, a proposta é que no dia 10 de maio a gente vem, apresente, realize tal coisa, Vocês aceitam? Ah, professora, mudou. Tudo bem. Então, vocês vão colocar lá no cronograma. 10 de maio vai ser em Araguaína, 12 de maio vai ser em Bandeirante. Isso vai aparecer dentro do mesmo cronograma, porque não são 2 projetos, é um projeto só. Vocês estão planejando juntas. Claro que é cada dupla dentro do seu município e da sua realidade, não tem problema. Mas vocês precisam colocar isso lá dentro do plano de trabalho para eu saber. Porque senão eu não vou saber e vai ficar parecendo que vocês estavam todas juntas em Araguaína ou todas juntas em Bandeirantes, e isso não é real. Então, eu preciso saber o que está acontecendo. Vocês precisam escrever essa realidade lá dentro do plano de trabalho. Entendeu, Lucilene? Então, tá bom. Qualquer coisa, depois você me liga e a gente conversa individualmente sobre essas dificuldades de vocês, tá bom? A gente vai alinhando e vai dando uma orientação para ir clareando cada vez mais. Bom, chegamos já quase lá no final da disciplina, ó. Dia 27/5 vai ser o envio do relato de experiência. Vai valer 2 pontos. O relato de experiência é o produto também dessa disciplina, que vai ser, dependendo de como foi elaborado, aprimorado, vai ser publicado. Porque a intenção, lembra que eu falei para vocês? A intenção era publicar em algum periódico, principalmente nas revistas da Unitins, os relatos de experiência de vocês. Professora, qual é o roteiro desse relato de experiência? Já está pronto, mas eu vou lançar esse relato de experiência para vocês lá na aula do dia 13/5, tá? Que é que eu vou colocar o modelo, o roteiro, para vocês seguirem de construção do relato de experiência. Combinado? Dia 3/6, nós temos uma revisão novamente e nós temos dia 13/6 o seminário integrador. Seminário integrador vale 6 pontos. Nós já estamos careca de saber também, porque já aconteceu o semestre passado. Então, tá tudo certo. Vocês não estão tendo novidade no seminário integrador. Vai ser do mesmo jeito. Vocês vão montar aquele documento com resumo da apresentação. Vocês vão apresentar o plano, que vai valer 4 pontos. Vocês estão lembrados? Eu não vou abrir aqui agora, mas quando chegar mais perto, vocês vão relembrar tudo direitinho. O que cada coisa vale, o pontinho, avaliação individual, todo mundo tem que falar na apresentação. Se eu for para lá e ficar caladinho, eu não tenho a mesma pontuação que o outro colega. Então, o seminário integrador é todo mundo ao vivo, a cores, e todo mundo falando daquilo que foi feito, tá? Dia 17... Professora, pode falar. Então, quer dizer que dessa vez vai ter só apresentação e a gente ainda vai ter prova? Ah, nem foi tão bom o bimestre passado que a gente... Não, gente, prova já passou, galera. Não, no final lá de junho, no bimestre, no passado... No período passado, a gente teve o projeto integrador e valeu por todas as matérias, entendeu? É igual, meu amor, é igual. Agora vai ser de novo? Ai, que maravilha, novo, que bom. É de novo, é o repeteco, de novo, é igual ao semestre passado, tá? Por isso que eu tô falando, tá todo mundo já sabendo do que vai acontecer. É igualzinho o seminário integrador do semestre passado, tá bom? Certo? Que maravilha, então, é bom demais. Que aí não precisa se preocupar com prova, né? Todo mundo feliz, sorridente, maravilhosos,
dia 13/6, cada um no seu polo de origem, feliz, apresentando as boas práticas, os resultados, vai ser criativo, vai fazer tudo maravilhoso. Dia 17/6, para a gente ficar com saudade e entrar de férias, nós vamos fazer o nosso festival. De quê, pessoal? De poema, de conto, de música, de paródia. Vocês vão soltar a criatividade. Não tem o porquê não participar, porque esse aqui é o bônus, é o extra dessa aula. Vai ser um encontro igual esse aqui, que a gente vai se preencher de arte. Quem escreveu um poema, quem escreveu uma poesia, quem escreveu uma paródia, quem quiser contar algo que viveu de muito positivo na disciplina, é um momento nosso de encerramento da disciplina. Como se a gente fizesse assim, não tem aqueles encerramentos de aula, que a gente vai, se reúne, conversa o que viveu no semestre, apresenta alguma coisa. Isso não vale nota, isso só vale a nossa alegria de estar junto, para a gente ir para as férias com esse sentimento de que nós construímos muita coisa. Ufa, Jesus, misericórdia. Chegamos no dia 16/6. Me cansei, gente. Meu Deus. Dúvidas? Perguntas? Não? Tá tudo bem? E aí? Estão caladas por quê? Porque estão espertas ou porque estão cochilando? Porque agora já cessou, né, professora? As dúvidas já estamos já tranquilo. Ótimo. É para estar tranquilo, né, gente? Porque nós estamos caminhando assim, ó, um passinho de cada vez. Agora eu digo para vocês, tem que ler o cronograma, tem que entender, tem que ler o roteiro das aulas, porque lá eu coloco para vocês o que vai acontecer naquela aula. Tem que ir conversando comigo no fórum também. Qualquer coisa, manda mensagem para a tutora, manda para mim, manda e-mail. A gente tem que ir se apropriando para entender esse processo, né? O exemplo maior que fica nessa disciplina é a importância do planejamento. Planejamento é projetar as ações que vão acontecer. Ele é flexível, ele muda, mas ele é organizado, ele é sistemático. Outra grande lição dessa disciplina, o trabalho colaborativo exige de nós cooperação, exige ética, exige participação, exige que todos os componentes do grupo entendam que precisam crescer juntos, porque senão não é um trabalho em grupo, é um faz de conta, e nós estamos dentro da universidade, né? Outra questão muito importante, perceber que nós não podemos ser aquele professor que trabalha sozinho. Nós temos que buscar a integração, assim como vocês estão buscando com as pessoas da escola. Vocês não fizeram um projeto só da cabeça de vocês, porque desde o primeiro momento a gente está falando, façam o levantamento da demanda, precisa ir na realidade, conhecer a necessidade, fazer algo que a escola veja sentido, algo que para eles seja importante. Até aqui tudo bem, pessoal? A minha angústia maior no começo do projeto, professora, é porque a gente estava montando o projeto e nada de ir para a escola, e o estágio demorou, com um problema com ficha, e agora que a gente foi, mas aí acredito que os cronogramas agora se ajustaram. Aí tranquilizei mais. Sim, sim, e é por isso que o plano de ensino dessa disciplina teve essa previsão de vocês fazerem as ações só depois do dia 29, justamente para assegurar que vocês já estivessem no campo, já estivessem nas escolas, tá? Então, nós trocamos essas figurinhas e foi construído de forma coletiva também, né? Sim, querida. Mas, assim, por outro lado, aí a gente focou muito nessa mistura do projeto com o estágio, e às vezes muita gente fica na dúvida de que se só pode fazer estando dentro do estágio. Por exemplo, para o nosso grupo, não será possível a gente aproveitar o estágio para fazer a ação, porque a gente mora em cidades diferentes, igual a Lucilene falou, mas a gente vai se reunir no dia, vamos fazer um esforçozinho, e se reunir para fazer em uma escola que não será a nossa escola de estágio. Então,
tem muita gente que talvez foca nesse do estágio e aí fica achando que a ação pode ser feita só quando estiver fazendo estágio. Não, né? A gente pode muito bem pregar outro dia, outra realidade e fazer só a ação do projeto, não é isso? Na verdade, gente, poder pode, mas a ideia inicial, desde o começo, é que vocês impactem o campo de estágio. Eu falei isso para vocês. É porque, professora? Isso. Porque não tem professora... por que eu ficar numa escola estagiando e não contribuir com a escola que eu estou estagiando. Eu sei que tem dificuldades, eu sei que tem gente que mora em outras localidades, mas veja, se você já está lá dentro da escola de estágio, por que você vai para outra escola? Só se realmente não tiver outro jeito, tá, gente? Não, porque a senhora falou, olha, para nós fazer a ação, a gente tem que se reunir às 5, e o estágio não permite 5, é só até 3. Ah, não, tudo bem, mas o plano vai ser o mesmo, vocês vão fazer, mas eu digo assim, ó, eu moro lá em Bandeirante, me fala aí um nome de uma escola de Bandeirante. Eu moro aqui no assentamento Loroti. A Diana e a Jairane moram na Lagoa da Confusão. Vão fazer o estágio lá e eu vou fazer aqui com a Mislane. E a outra colega, Rosângela, vai fazer lá onde ela mora, em Cristalândia. Então, três realidades diferentes. Tá, mas você está estagiando aonde, Elivane? Aqui no assentamento Loroti, na escola municipal. Elas na Lagoa e a outra em Cristalândia. Pronto, tudo bem. Então, você poderia sim fazer a sua ação de extensão aí, não tem problema. Tá? Só que vocês vão se reunir, mas vocês não vão fazer lá na escola de estágio das outras? Não sei se é na mesma escola que elas vão estagiar, mas Você está entendendo o que eu estou falando? Não tem por que vocês irem para uma escola que vocês nunca botaram os pés lá, se lá na Lagoa, vocês vão se reunir na Lagoa, então por que não vão lá para a escola de estágio que as meninas da Lagoa estão fazendo estágio? Eu não estou entendendo isso, entendeu? Porque, veja, se eu já estou no estágio, eu já estou conhecendo a realidade da escola, porque desde o primeiro momento eu estou falando isso para vocês. Eu falo, gente, vocês estão planejando, vocês estão construindo uma intervenção, que é uma ação de extensão, para contribuir com a escola, mas vocês precisam conhecer a realidade. Vocês vão se reunir para fazer o plano de ação, de extensão, ótimo. Não vai ser cada um no seu município, embora alguns grupos não tem jeito, vai ter que ser. Mas vocês vão continuar na escola que as outras colegas estão estagiando. A intenção era essa. Se vai ser diferente, tudo bem, mas eu não estou entendendo por que tem que ser diferente. Jariane levantou a mão. Quer falar? Pode abrir o microfone. Não, era só para dizer que eu e a colega, a Diana, que faz parte do grupo da Elivânia, a gente está fazendo o estágio e o projeto na mesma escola. A gente vai fazer tudo na mesma escola. Para aproveitar. A Elivânia vai sair lá da comunidade e vai vir para a Lagoa. Tudo bem, mas vai fazer lá na escola de estágio que as colegas já estão também. Por quê? Vocês estão conhecendo aquela realidade. Não tem por que eu me juntar todo mundo, por exemplo, na Lagoa e ir para uma escola totalmente aleatória naquele dia que eu nunca fui lá antes, que eu não conheço a realidade. Não tem por quê, porque as coisas não têm continuidade dessa forma, entendeu? Então, vocês vão se unir na Lagoa, ótimo, mas vai para a escola que as outras duas colegas já estão estagiando. É lá que vocês têm que impactar a escola, é lá que vocês têm que contribuir. Entendeu, Elivane? Sim, professora. Até porque, mas aí, nesse caso, essa nossa ação não vai ter, para elas, vai servir também lá no estágio, porque aí no estágio elas têm que ficar de 1 às, por exemplo, 4. E a nossa ação é só de, vamos supor, 1 às 2. Mesmo assim, para elas, será que já dá para unir o útil ao agradável e fazer estágios e ação ao mesmo tempo? Gente, o cronograma do estágio é um e o cronograma da ação de extensão é outro. Se a professora Amanda disse que o seu estágio tem que ser de regência, vocês podem sim apresentar para ela e aproveitar, mas aí é combinado com ela. Porque se eu tenho que ter
tantas horas de regência, eu tenho que assumir a sala junto com a professora, me observando, me acompanhando, né? O que eu estou falando é para que seja na mesma escola do estágio, porque lá vocês já conheceram a realidade, vocês já conheceram as pessoas já conheceram vocês, mesmo que vocês venham de outros municípios, entendeu? Por exemplo, a gente estava conversando aquele dia, que principalmente para as crianças que estão dentro do espectro autista, vocês precisam já antecipar. Lembra que a gente falou de dar previsibilidade? Vai antes, apresenta o que vai acontecer. Se for possível, mostra a foto das colegas que estarão lá. Apresenta as colegas para eles também. São colegas que vêm lá do outro município, porque nós somos um grupo só. Nós vamos fazer assim, assim, assim. Vamos construir isso, isso e isso. Então, esse diálogo com as crianças, ele é fundamental também. Porque senão, gente, nós vamos cair lá de paraquedas, fazer uma coisa sem pé nem cabeça, que não teve uma apresentação prévia, e não é essa a ideia. A ideia é ter continuidade, entenderam? Então, naquele dia, vocês vão fazer a ação de extensão. Essa questão do cronograma de estágio, se vai valer para a mesma coisa ou não, aí é vocês com a professora Amanda. Não vou entrar nesse mérito da disciplina dela, tá? Porque cada ação de extensão vai ser de uma forma, né? Mas a escola, o espaço vai ser o mesmo, porque nós estamos aproveitando que a gente já é conhecido, que a gente já está lá, que a gente já conheceu a realidade, e aí a gente vai aproveitar e fazer da mesma forma. Digamos que vocês se animem e façam a ação de extensão juntas na Lagoa, e depois vocês fazem novamente a ação de extensão nos municípios de vocês. Maravilha, gente, maravilhoso. Levou a contribuição para as outras escolas também, e isso vai vir para o resultado do trabalho de vocês, tá? Eu quero finalizar dizendo para vocês o seguinte: vocês escreveram os pôster no Conedu, né? Parabéns para quem conseguiu organizar o trabalho, para quem conseguiu se inscrever, mas isso já deu para vocês uma importante lição. Quando eu elaboro um projeto, não é algo pontual, que eu vou lá um dia, faço, puf, e acabou. Isso não é projeto, tá? Por isso que eu estou insistindo para vocês. Se o plano de trabalho tem um formato de projeto, e ele tem, mesmo que a minha ação de extensão seja feita em determinado dia, ela começou antes. Por quê? Porque eu fui lá, eu apresentei, eu conheci a realidade, eu conversei com as crianças, eu conversei com os professores. A ação não é um momento, a ação é um projeto, a ação é continuada. E nas próximas disciplinas de extensão, vocês vão perceber que não é legal que vocês façam uma ação pontual. É legal que vocês tenham uma continuidade. Mas isso vai ser para depois, tá, gente? Tá vendo que a gente está avançando? Se vocês olharem para a ação de extensão do semestre passado, para essa de agora, vocês já não aprimoraram? Vocês já não avançaram? Avançaram na escrita, avançaram no planejamento. Então, é assim, a gente vai avançando e vai aprimorando, e vai aprendendo e vai melhorando. Certo? Sim ou não? Vai perdendo medo, né, professora? Vai ganhando mais experiência. Medo, sabe por quê? Porque vai entendendo que já é meio pedagoga, porque já está no 4º período, então já não é, né, desconhecida totalmente da função da pedagogia, vocês já são metade pedagogas, né? E isso é muito importante, tá? Então, ajam como tal. Outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês. O texto base que está lá nessa rota de número 10, ele fala sobre instrumentos de... Então, eu quero que vocês leiam para que vocês entendam a importância da autoavaliação. Esse texto veio de um capítulo de um livro que eu organizei dentro da UFT, junto com o professor Leandro.
Vocês vejam lá na rota que meu nomezinho está lá, junto com o professor Leandro Garcia. Nós organizamos os textos desse livro e também tem capítulos que nós escrevemos. Então, é um livro que tem 2 volumes, volume 1, volume 2. Ao todo, as 2 obras têm aproximadamente umas 800 páginas, quase 600, 700 páginas, porque cada obra tem lá em torno de 200 e pouco, 300. Então, são obras muito didáticas e muito bacanas. E eu trouxe esse capítulo para vocês conhecerem, porque ele fala de avaliação por pares, de autoavaliação, fala sobre a importância de, dentro de um projeto, a gente fazer essa análise da realidade, da aprendizagem a partir dos problemas que são identificados dentro do contexto real, dentro da realidade. Então, leiam este capítulo, façam as anotações de vocês desse capítulo, para que vocês compreendam a importância da autoavaliação. Porque senão, semana que vem na aula 11, você vai só preencher lá a sua autoavaliação sem entender a importância desse instrumento. E aí vai ser uma coisa que passa por nós e que a gente aprende pouco com ela. Entendido, queridas? Perguntas finais para que a gente possa encerrar a nossa aula de hoje. Abram aí as janelinhas de vocês para eu tirar uma foto a mais. Só a Neiane que está aí. Ah, a Diana se encorajou, Lucilene, muito bem. Quem mais? Mais ninguém na janelinha? Mas vocês estão escondidinhas. Ah, Jairana, Edinara, muito bem. Elivânia. Vocês aí, ó, lembrem que a Elivânia já está com o fundo da Uniteams, igual eu, né? Vocês já podem configurar para sempre que vocês entrarem na chamada, vocês já configurem o plano de fundo da Uniteams também, viu? Que aí fica institucional, organizado e fica todo mundo mais bonito nessa foto. Se vocês acharem o lugar que eu coloquei esse batom aqui, ó, vocês coloquem o batom também, que esse aqui é filtro. Porque aí eu não preciso toda hora ficar passando batom para dar minha aula. Eu boto o filtro do batom, ó. Viva a inteligência artificial, né, gente? Tá vendo? Professora, eu Sim. nunca consegui encontrar esse filtro aí, não. Mulher, eu já te mostrei. Mulher, aqui, ó. Vai nos 3 pontinhos. Eu vou até mostrar, deixa eu compartilhar minha tela que eu vou mostrar para vocês. Espera aí. Professora, um dia eu coloquei, estou graduada, e a professora Mariana falou assim, ué, a Elivânia está no... Falei, não, é só o fundo que eu achei lá bonito. É hoje que eu vou mostrar aqui o batom. Ó, vocês estão vendo aqui minha tela, não estão? Aqui nos 3 pontinhos, ó, a gente acha várias opções. E aí vai aqui, ó, planos de fundo e efeitos. Planos de fundo. Eu vou escolher aqui qual cenário que eu quero da Uniteams, ó. Se eu vou colocar aqui o amarelinho, o azulzinho. E eu posso ir aqui. Vamos ver aqui. Achar os efeitos. Vamos ver. Ah, gente, é porque só aparece mesmo quando você vai entrar na chamada, ó. É porque quando você for, você vai lá na aqui, ó, achou. Aqui, ó, a maquiagem, ó. Atenção para transformação, ó. Olha a boca da professora. Aí, saiu. No meu só apareceu aparência os estilos. No caso, ele só muda a cor. Olha lá, ó. Saiu o batom, voltou o batom, ó. Quer ver? Ah, voltou. Tá vendo? Bonitinhas. Aí, ó, pronto. Aí eu posso colocar um blush. Posso colocar um olhinho puxado de gato. Olha o tanto que coisa de filtro que tem aqui, ó. Eu gosto desse porque eu não preciso ficar passando batom. Viu? Aprender agora é aqui, ó, nos 3 pontinhos. Vai lá em planos de fundo e efeitos.
Todo mundo já aprendeu. Coloca o plano da Unitins e pode passar um batonzinho. Pode falar, Neane. No caso meu, pelo computador eu não consigo, porque eu tenho que atualizar ele, o navegador. Aí no celular, ele aparece a aparência. Aí tem os estilos, tipo sol, aí tem um barco, e aí só muda a cor. Aí não tem a questão do rostinho. Depois vocês tentam entrar pelo computador para ver se vocês conseguem encontrar. Mas Ele aqui nesse. apareceu aqui no celular, professora. Tem aqui na câmera, que na hora que eu abri, tem um trenzinho de fotinha do lado. Aí eu cliquei nele, aí apareceu. O batom? Tem lá escrito aparência. Pronto. Aí nesse lugar mesmo. Ótimo. Pronto. É aí nesse lugar. Então, pronto. Preparadas, atenção, abre a câmera que eu vou tirar essa foto final. E eu espero que essa aula de hoje tenha nos dado muitos esclarecimentos para que a gente compreenda que nós estamos num processo. Nada aqui foi feito a toque de caixa e nada aqui foi feito sem um planejamento, certo? Compreendido? Então, fiquem bem. Sábado, estarei com as minhas queridas, com a graça de Deus, e assim o Senhor permitindo. Levem os computadores de vocês. Eu não tenho notebook, não tenho computador. Alguém tem, vocês vão trabalhar em grupo e a gente vai construir juntos, tá? E tudo vai dar certo e vai ser lindo, maravilhoso. Beijinhos, abraços e produções e já deu tudo certo. Tá bom, gente? Então fiquem bem, se cuidem, bebam água. E dia 27 estou em Pedro Afonso e dia 28 estou em Colinas. Me esperem, me recebam e estejam comigo. Não me deixem só, pelo amor de Deus, tá? Combinado? Pois tá bom, gatinhas, fiquem bem, tá? Um abraço para vocês, bom estudo, boa correção de prova essa semana. Espero que tenham se saído bem na 1. Professora? Sim. Meu computador ele tá com um probleminha. No caso, a gente pode imprimir e levar o projeto impresso para a gente falar lá na hora? Precisar fazer alguma correção, alguma coisa? A gente pode levar impresso? Pode levar impresso, mas se você quiser também levar no pendrive, a gente coloca no meu computador, para você não ter que gastar essa papelada. Tá bom. Tá? Então tá bom. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.